Olá, família. Espero que vocês estejam bem. Família, hoje nós vamos falar um pouco sobre o artigo 57, no seu inciso 4º, da Constituição Federal do Brasil. Nós já sabemos que a Constituição é um conjunto de leis, de normas que rege a justiça do nosso país. Pois bem, nesses últimos dias nós estamos vendo o canalha do Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, como se não bastasse um canalha, dessa vez temos dois canalhas. E o outro é o senhor Alcolumbre, presidente do Senado. Olha só, se não é de revoltar você, cidadão, você, cidadã. A Constituição, no seu artigo 57, ela não admite, de forma alguma, questionamento sobre a lei, sobre a eleição do Senado e da Câmara dos Deputados. Ela não admite. Desde 88 sempre foi assim. Só que agora nós estamos vendo mudar. Por que mudar? O Rodrigo Maia está no seu segundo mandato como presidente da Câmara dos Deputados. E legalmente, a Constituição não permite mais que ele seja candidato à reeleição. Ponto final. Não tem que ser discutido. Só que dessa vez o que nós estamos vendo é ele mandou uma PEC, um projeto de emenda constitucional para o Supremo Tribunal Federal, para que essa norma seja mudada, para que ele possa ser candidato novamente. Ele e o comparsa dele, esse outro cafajeste desse Alcolumbre, presidente do Senado. E, por sua vez, nós sabemos que o Supremo Tribunal é o órgão que foi criado para proteger a Constituição Federal. Não deixar que ninguém mexa nela. O Supremo Tribunal Federal foi criado justamente para isso. Para respeitar a Constituição, proteger a Constituição e se fazer com que ela seja respeitada pelos demais. Pois bem, o que nós estamos vendo é os ministros do Supremo Tribunal Federal aceitando e colocando em plenário para votação a PEC dessa. Essa PEC não era nem para ser aceita. Assim fica fácil demais. Se a lei proíbe algo, aí quando é interesse dos poderosos, vai lá e simplesmente muda a lei. Banaliza a lei, banaliza a Constituição Federal. E banaliza justamente pelo Supremo, que é o órgão que é para protegê-la. Virou capacho, os ministros do Supremo virou capacho do Rodrigo Maia e do Alcolumbre. O povo não pode aceitar essa emenda constitucional só para atender o interesse particular desses dois canalhas, desses dois cafajestes. O interesse do povo tem que prevalecer. O interesse individual desses dois bandidos não pode prevalecer sobre o direito da coletividade. E é isso que o Supremo está fazendo em aceitar, colocar em votação e análise essa brincadeira, essa falta de respeito com a nossa Constituição. Após eu digo para os ministros do Supremo Tribunal, ministros e ministras, para usar essa toga, tem que ter honradez. E vocês não estão tendo honradez.
Vocês estão manchando a nossa Constituição para satisfazer esse interesse individual desses dois cafajestes. A Constituição não permite, no seu artigo 57, ponto final. O Supremo não tem que abrir as pernas para esses dois bandidos. O que está escrito tem que valer. Mas o que nós estamos vendo é sempre que tem interesse de poderosos, o Supremo aceita que seja mudada a Constituição, desrespeitando a Constituição. Isso é uma vergonha. Isso é uma patifaria do senhor Rodrigo Maia, do senhor Alcolumbre e dos ministros do Supremo Tribunal. Vocês não estão tendo honradez. Vocês não estão honrando a nossa Constituição. Vocês não estão conseguindo honrar o cargo de protetor da Constituição que vocês foram indicados. Vocês não estão cumprindo com a Constituição. Como é que a partir desse momento vocês, ministros, vai poder exigir do povão que o povão respeite a Constituição? De que forma vocês vão exigir agora que o povo respeite o Supremo Tribunal Federal? De que forma, com que argumentos vocês vão querer convencer ao povo que tem que respeitar as normas, que tem que respeitar as leis, se vocês são o primeiro a infringi-las? Esse Rodrigo Maia não merece nem ter sido presidente da Câmara dos Deputados e esse Alcolumbre do Senado. E agora se vê, como não tem saída, como a Constituição não permite que eles sejam reeleitos, simplesmente vai lá e muda a regra do jogo. Tudo errado. Não podemos, o povo, eu e você que está vendo esse vídeo, não pode aceitar isso pacificamente. Isso é um atentado contra as leis, contra você, trabalhador. Porque as leis nesse país não mudam e nunca mudaram para beneficiar você, trabalhador. Se você for ver a história, as leis só mudam quando é para beneficiar os poderosos. E algo que atinge você, trabalhador, quando eles mudam, é para piorar mais ainda a situação de vocês. Tá tudo errado, tá tudo de ponta cabeça. Eu não tenho medo de represália. Eu tenho obrigação, o dever de dar minha opinião aqui e que vocês fiquem sabendo o que é que está se passando em Brasília com esses dois canalhas que estão querendo de toda forma se reeleger presidente das casas. Com um agravante. Como se isso não bastasse. Esses dois canalhas querer de toda forma mexer na lei para que eles possam ser reeleitos e os ministros do Supremo aceitar essa humilhação, ainda temos o Executivo, que é o governo federal, que está apoiando esse verdadeiro assassinato da Constituição Federal. Está na hora do povo se rebelar. Está na hora do povo fazer cumprir os seus direitos. Está na hora do povo parar, deixar de ser covarde. Está na hora do povo parar de discutir política em boteco. Está na hora do povo parar de discutir política no trabalho.
O povo tem que ir discutir política na rua. Porque quem cala, consente. Até quando você, que é povo, vai ficar assistindo essas violações de direito no nosso país de braço cruzado? Como se fosse um covarde. E sabemos que o povo não é covarde. Mas está se colocando na posição de tal. Então fica aqui o meu recado para todos os ministros. Vocês estão perdendo a moral, porque a ética vocês perderam faz tempo, aceitando esses caprichos dos deputados, dos senadores e do governo federal. Vocês estão se submetendo ao papel ridículo, papel que não era para vocês se submeter. Vocês estão aí para proteger, como eu falei, a Constituição. Proteger e respeitar a Constituição. E fazer com que ela seja respeitada por todos. A Constituição não faz diferença entre classe social. E vocês, ministros aí do Supremo, estão fazendo essa diferença entre as classes sociais e entre o povo brasileiro. Os deputados e os ministros podem fazer, mudar a lei a hora que ele interessar, para não ser prejudicado, para não perder um benefício. Pode chegar, entrar com um pedido de uma PEC aí, vocês aceitam. Será possível, ministros e ministras, que vocês não verem que vocês estão abrindo as pernas para esses canalhas aí de Brasília? Vocês estão abrindo a perna para o presidente, para o executivo. Está na hora de vocês tomar uma atitude e se respeitarem. Como que vocês exigem, querem processar pessoas que protestam de frente ao Supremo Tribunal Federal, pessoas do povo, pessoas simples. Enquanto os deputados e os senadores e os ministros do governo fazem o que quer com vocês. Vocês estão virando boneco, brinquedo na mão desses canalhas, desses patife. Não tem que analisar nada. A Constituição fala que é proibido, que não pode, que no seu artigo 57 fala que não pode. Pronto, já era. Não vai para avaliação, não vai para debate. A Constituição não permite, pronto, acabou. Faça com esse Alcolumbre e esse Rodrigo Maia o que vocês fizeram com o povo trabalhador desse país. Mudaram a lei para prejudicar eles. E para beneficiar esses patife canalha, vocês se submetem a mudar a Constituição. Tudo errado. Não pode. De forma nenhuma eu posso aceitar que vocês mexam na Constituição para atender interesses individuais, esquecendo do interesse da coletividade do povo brasileiro. Esse é meu recado para vocês. E hoje a frase desse canal vai para todos os ministros e ministras do Supremo. Se vocês, ministros e ministras do Supremo, agirem com dignidade, haverá 11 canalhas menos nesse país. Obrigado.